Começo com aquela entrevista exclusiva. Da imagem, a gente não vai identificá-la. A primeira imagem que você viu agora há pouco é de uma mulher que está denunciando o ex-companheiro. Ela não vai se identificar. Nessa mesma reportagem tem uma outra mulher que dá sequência às denúncias. E sabe aquele homem que aparece na imagem com o rosto todo desfocado, passando por uma catraca? É o caso que nós trouxemos aqui no Cidade e a gente precisava das explicações. Esse homem simplesmente entrou aqui numa unidade de saúde da capital, passou pela catraca utilizando-se de uma identificação falsa, documento falso, em pleno Hospital das Clínicas aqui em Belo Horizonte. Passou pela catraca e foi atrás daquela mulher. Agora, por que ela estava no Hospital das Clínicas e por que tudo isso aconteceu? Por incrível que pareça, o relacionamento entre esse homem, que é procurado pela polícia, tá? Existe um mandado, ele é procurado pela polícia. E a moça aqui que não quer se identificar, foi um relacionamento de 3 meses. Eles se conheceram, ficaram próximos e tiveram um filho. Ela engravidou. Só que a vida dela se transformou num verdadeiro inferno. A verdade é essa, ela está numa prisão. Ela está numa prisão, enquanto ele está solto por aí. Essa mulher conta que ela foi mantida em cárcere privado, em Mariana, por cerca de 20 dias. E aí teve o relacionamento entre eles, ela descobriu muita coisa sobre ele começou a ameaçá-la. No primeiro momento se conheceram num salão em que ela trabalha, ele chegou, se identificou como uma pessoa que queria lá fazer as unhas, parecia ser gente boa demais, e aí a coisa foi se desenrolando no sentido de que eles tiveram um relacionamento. Só que na verdade, esse homem, pelo que é contado na história, na versão dela, é um verdadeiro crápula. A manteve num cárcere, foi atrás dela. Tem aqui, pelo menos, isso que ela nos mostrou. 5 mensagens de WhatsApp que são ameaças diretas a ela, a família dela, inclusive a mulher que aparece. São todas essas mensagens aqui, ó. Ameaça direta. Ele foi no hospital porque ela conseguiu pedir ajuda, não estava tendo mais contato pelo áudio e pelo vídeo de celular. Ela estava lá porque ela implorou depois de perder o filho, né, que ela estava sentindo muitas dores, ela foi obrigada a se internar, ele concordou nessas condições, mas colocou uma outra mulher ao lado dela para vigiá-la. E como não estava tendo respostas, ele invadiu, ele entrou, passou pela catraca, foi lá, do jeito que você quiser falar e interpretar essa história, que ele passa pela catraca. Não tinha como, na minha opinião, tá, gente? Minha opinião. Agora que tem uma versão de como as coisas aconteceram, de você ali, né, uma identidade falsa, só se tivesse um agente ali na hora para verificar. E sob suspeita e uma abordagem imediata. A polícia foi chamada. E quando a polícia chegou ao local, ele tentou sair para uma janela. Você viu um basculante de uma janela? Aparece entre as imagens que nós estamos mostrando. Ele fugiu por lá. Sabe aquele roteiro de filme? Roteiro de filme, de terror ainda, né? A nossa repórter Gisele Ramos está nessa história e já vai trazer o caso completo. Já vai imediatamente. Não é daqui a pouco, não, é agora. Imediatamente, então, nesse caso, para a gente trazer todas as informações. Foram 20 dias sob tortura e cárcere privado. Os relatos desta jovem de 21 anos são fortes. O responsável pelos momentos de terror é o ex-namorado dela, um homem de 35 anos, paulistano, que ela conheceu no local de trabalho. Trabalhava, né, no salão e ele apareceu lá num dia de manhã cedo querendo horário para fazer a unha. Falei que eu tinha horário mais tarde, aí nisso ele pediu o meu WhatsApp para poder estar mandando mensagem assim que eu tivesse horário disponível. Ele foi fazer a unha e nisso eu continuei conversando com ele. Eu morei na casa dos tios dele, com ele, primeiro. Eu trabalhava com ele também, vendendo rosa. Só que aí teve um dia que a gente foi pra casa da minha mãe também. Fiquei uma semana lá e a gente brigou, porque começamos a descobrir as coisas. Minha mãe também descobriu algumas coisas. O relacionamento entre os dois durou pouco mais de 3 meses. A jovem engravidou, mas perdeu o neném. Foi depois disso que as coisas pioraram. Ela passou a ser controlada por ele 24 horas. Era muito ciumento, eu não podia olhar para o lado nem para o outro. Falou para me parar de trabalhar, ele com ciúmes, falando as coisas, porém era ele que dava em cima das meninas, principalmente. Ele dava em cima das meninas que trabalhavam para ele. Com dores por causa do aborto, a jovem implorou para ir ao hospital. O homem permitiu que ela fosse, desde que acompanhada de uma outra jovem de 18 anos, que também tem medo de mostrar o rosto. Ele falou assim comigo, ai, minha prima.
Ela sofreu um aborto tem poucos dias. Você vai no hospital com ela, cuida dela lá, qualquer coisa você me avisa. Queria ficar com o telefone dela para não acontecer dela entrar em contato com a família dela. Por causa dos problemas deles lá, não quis me explicar. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Na hora que a gente entrou dentro do hospital, ele ligou de vídeo, ficou lá pedindo para me gravar ela. Toda hora ele pedia para ver ela. Quando não atendia, ele pegava e me mandava mensagem, me xingava. Aí na hora que eu consegui desligar o telefone, ela pegou e falou assim comigo assim, eu posso confiar em você? Aí eu falei assim, pode, eu tô achando que é estranho algumas coisas. Aí ela me contou que o filho era dele, que ela tinha perdido no dia 2. Aí ela me contou o que ela estava passando e ela pediu minha ajuda. Aí na hora que a gente entrou dentro da sala da médica, a gente pegou, pediu a médica para pedir para desligar a ligação, desligou, ele explicou o que estava acontecendo, pediu para a médica segurar ela o máximo possível. Ele me mandou mensagem, tá vagabunda, você tá deixando ela falar com quem aí? Estas são algumas mensagens enviadas pelo homem enquanto as duas estavam no hospital. Não satisfeito, ele foi até lá e entrou pela porta da frente com um nome falso. Na imagem, ele aparece de boné passando pela catraca. Eu entrei em estado de choque. Eu estava sentada com ela perto da cadeira que tinha. Eu não queria voltar com ele por conta da situação que eu estava passando. E aí eu gritei, voltou ao corredor, me chamou, disse ele já desceu as escadas. Aí o segurança veio, o que é? Por que você não proibiu a entrada dele dentro do hospital? Só que mesmo se eu proibisse o nome dele, ele usou outro nome. O homem tentou fugir e chegou a quebrar esta janela. Depois saiu pela portaria como se nada tivesse acontecido. A vítima procurou a polícia. A polícia chegou depois de 3 horas, que isso aconteceu 6 e pouca da manhã. Pegaram tudo, fez BO, pegou a câmera do hospital para olhar o que aconteceu, por causa do dano público também, que ele quebrou a janela. Representei na delegacia de mulheres e fiz Maria da Penha contra ele. O homem ainda não foi encontrado nem intimado sobre a medida protetiva. Enquanto isso, as duas jovens estão sem dormir e com medo. Eu espero que a polícia dê um pouco mais de atenção nesse caso para não ser mais um feminicídio. Ele já foi dúvida do crime e ele respondia um processo. Ele tem homicídio, acho que feminicídio, homicídio de polícia, eu acho também, que foi o que relataram para mim, também a polícia falou. Todas as meninas que vendiam rosa para ele entrava no psicológico delas, dava em cima delas, entendeu? Para elas ir trabalhar para ele, ou então mandar alguma foto, sei lá, entendeu? Eu não saio de casa, não vou poder voltar à minha vida normal enquanto ele não for preso, ou a polícia tomar medidas cabíveis contra isso. Ele falou assim que eu só ia cortar contato com ele quando ele quisesse, porque ele sabia onde que eu morava e que no dia que ele quisesse parar de me perturbar, ele parava, que decorou até meu número de call, que não adiantava bloquear ele não. Ele falou comigo diversas vezes que ia na porta da minha casa, que ia levar 10 caras lá, que ia acabar com a minha vida, que ia matar todo mundo, que ele ia pegar meu pai, meu irmão, acabar com a minha família, que ele ia me dar uma pá de tiro na cara, que eu ia ficar igual uma peneira. Nesse ponto que eu vou continuar aqui. É nesse ponto que eu vou continuar aqui. As mensagens estão separadas. Pode ser a tela cheia, por gentileza, para quem está em casa conseguir ler. Gente, olha o que absurdo. Se isso não for uma ameaça direta, se isso não for uma situação em que ela tem que ficar extremamente preocupada. O cara que invade o Hospital das Clínicas atrás da mulher, que coloca a outra para vigiá-la, que ameaça. É o que você tá lendo aí. Já mandei os caras tá indo lá na porta da sua casa. Agora você vai ver como que funciona. Falou, trouxa? Olha a mensagem, 6h54, hein, da manhã. A próxima. Mas já avisei aqui pro crime que só eu vou matar. Vou dar muitos tiros na sua cara. Você mexeu com a minha mulher e eu mesmo vou te matar por isso. Deve ser pra outra lá, hein? Referência à outra que estava com ela. Todas as balas que eu vou dar na sua cara, eu tô lendo como tá escrito, tá, gente? Você vai virar uma peneira. Vai ser tudo de presente, sim, pelo que você fez hoje. E por fim, hoje eu vou fazer um inferno na sua vida com tanto, cara. Você vai ver, mano. Você vai ficar com medo, truta, com medo que você mesmo vai se matar. Falou? Olha isso, gente. Isso é gravíssimo. Vai esperar ele realizar e concretizar o que ele está mandando de mensagem? Está ameaçando a família? Em tudo que aconteceu, em cada detalhe dessa história? Tem que ser identificado, ele já está, né? Identificado ele já está. A medida tem que ser urgente, imediata.
E aí tem aquele detalhe sobre ele ter conseguido passar pela catraca do Hospital das Clínicas. Eu tenho aqui uma nota do Hospital das Clínicas, a gente vai falar sobre isso, né? O homem, ele não invadiu o hospital, mas na recepção da unidade se apresentou como acompanhante da jovem, usando uma identidade falsa. É uma conclusão do que a gente já tinha adiantado aqui sobre o fato dele ter passado. Isso foi constatado também pela Polícia Militar. Os seguranças deram prioridade em proteger a vítima e o homem fugiu pelo portão principal e, inclusive, devolveu o crachá. O hospital reforçou que está dando todo o apoio à paciente e às autoridades policiais na investigação. Nós também procuramos o Tribunal de Justiça de Minas, que informou que deferiu medidas protetivas a favor da mulher. Um oficial de justiça tentou entregar uma intimação ao homem, mas ele não foi encontrado. Os detalhes sobre o processo não podem ser informados, já que envolve a Lei Maria da Penha, cujos casos tramitam em segredo. Pois bem, gente, nessa situação, ela tem uma denúncia contra ele, tá na boca dela, né? Contando a história, de que ele teria outros crimes. Aliás, crimes graves, né? Ela fala de homicídio lá, a citação dela, inclusive homicídio. Tem agora a Maria da Penha, mas não foi entregue. Ele tá por aí, tá por aí. Agora, a história que nós estamos mostrando aqui é uma triste realidade do que acontece com as mulheres. São fatos, é real essa história. Conheceu, pouco tempo, foi morar na casa da tia, depois foi para a casa dela, briga, confusão, uma gravidez indesejada, eu acredito nesse sentido, porque pouco tempo ali no relacionamento de uma pessoa que mal conhecia, aí vem a gravidez, não pela gravidez em si, tá, gente? Eu tô falando assim, é de que você não sabia com quem você estava e tá aí o desfecho da história de um homem muito cruel, tá? Não é pela gravidez. Eu tô dizendo o que aconteceu no roteiro da história desse casal, onde ela é uma vítima de uma agressão, de um abuso, está dizendo cárcere privado, entre outras coisas. Olha o que acontece, é o resultado, tá aí. Então, como resultado também de tudo que nós estamos mostrando e ela agora contando, que a ação seja rápida, imediata, porque senão, com essas ameaças aí, eu não tenho dúvida que ele tem capacidade de cumprir, não.